Enterrar alguém que amamos é uma das experiências mais dolorosas que podemos enfrentar. Naquela manhã nublada, o cheiro de terra molhada e o som abafado de soluços ainda ecoavam em minha mente, mesmo depois que todos haviam se retirado do cemitério. Eu era a última a sair. Permaneci ali, ajoelhada diante do túmulo, tentando encontrar forças para aceitar a realidade. O coveiro, já distante, fazia seu trabalho com eficiência, tampando o buraco com pás firmes de terra. Olhei para o arranjo de flores brancas e amarelas sobre o mármore ainda limpo, sentindo um nó apertar em minha garganta. Tinha algo que não conseguia explicar, uma sensação incômoda de que aquele momento estava longe de ser o fim. Quando finalmente me levantei, percebi que a maior parte das pessoas já havia ido embora. O silêncio era quase ensurdecedor. Passei pelo portão enferrujado do cemitério e caminhei lentamente até o carro, estacionado em uma rua lateral. Mas antes de entrar, olhei para trás. Parecia que alguém me observava. Senti uma pontada de arrepio, mas ignorei. Talvez fosse apenas minha mente pregando peças em mim. Afinal, o luto tem dessas coisas. Dirigi de volta para casa em um silêncio absoluto. As ruas estavam estranhamente vazias, e o céu carregado de nuvens ameaçava uma tempestade. Assim que cheguei, a primeira coisa que fiz foi ligar a televisão para quebrar o vazio, mas o barulho não ajudou muito. Me sentei no sofá e fiquei encarando as paredes, tentando evitar a sensação de peso no peito. Foi então que o inesperado começou. Enquanto tentava distrair minha mente, percebi um detalhe estranho. Um leve cheiro de terra parecia invadir o ambiente. Primeiro, pensei que pudesse estar vindo do lado de fora. Talvez algum canteiro no jardim tivesse sido molhado pela chuva que começava a cair. Mas conforme o tempo passava, o cheiro ficava mais forte, como se estivesse dentro de casa. Levantei-me do sofá, franzindo a testa. Algo estava errado. Fui até a cozinha para verificar se havia deixado alguma janela aberta, mas tudo estava trancado. A mesma coisa na sala e nos quartos. Não havia lógica para aquele odor. De repente, o silêncio foi interrompido por um som baixo, quase imperceptível, como se algo estivesse arranhando o chão. Meu coração disparou. Por um instante, fiquei paralisada, tentando entender o que poderia ser. Segui o som com cuidado, pisando devagar no piso frio. Ele parecia vir da direção da porta dos fundos. Quando me aproximei, notei que o cheiro de terra estava ainda mais forte. Coloquei a mão na maçaneta e respirei fundo antes de abrir. Lá fora, a noite estava escura e a chuva caía em gotas grossas. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Fechei a porta rapidamente e voltei para a sala. Foi então que percebi algo que fez meu sangue gelar. Havia marcas de terra no chão, desde a entrada até o centro da sala. Eram como pequenos rastros, como se alguém tivesse caminhado com os pés sujos logo após cavar um buraco. O cheiro agora era quase insuportável. Eu não sabia o que pensar. Será que alguém havia invadido a casa? Mas não fazia sentido. Eu mesma tinha trancado tudo antes de sair para o cemitério. Resolvi pegar o telefone e chamar alguém, mas quando olhei para a mesa onde o aparelho estava, algo me fez congelar no lugar. Se você está gostando dessa história, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e compartilhar com seus amigos. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Meu telefone não estava lá. O lugar onde eu o havia deixado estava vazio, e isso me fez perder o fôlego por alguns instantes. Revirei a mesa com as mãos trêmulas, tentando lembrar se tinha colocado em outro lugar, mas não fazia sentido. Eu sabia que o havia deixado ali, como sempre fazia. De repente, ouvi um barulho seco vindo da cozinha, como se algo tivesse caído no chão. Não era alto, mas o suficiente para fazer meu coração disparar. Não sabia se deveria ir até lá ou ficar onde estava. A lógica dizia que eu deveria sair de casa, mas meu corpo simplesmente não respondia. Respirei fundo e caminhei devagar até a cozinha, com os pés arrastando pelo chão, tentando fazer o mínimo de ruído possível. Quando entrei, a cena era aparentemente normal, exceto por um detalhe: um copo havia caído da pia e se espatifado no chão. Só que eu não me lembrava de ter deixado nenhum copo ali. Peguei uma vassoura para limpar os cacos, tentando manter a calma, mas algo chamou minha atenção. No meio do piso, próximo aos pedaços de vidro, havia um pouco de terra. Não fazia sentido. A porta estava fechada, e ninguém mais estava na casa. Enquanto eu me abaixava para recolher os cacos, senti uma brisa gelada passar por mim. Era como se algo tivesse se movido rápido, mas sem som, sem explicação. Meu corpo arrepiou inteiro,
e eu me levantei tão rápido que quase tropecei. Saí da cozinha apressada, com a sensação de que não estava sozinha. A noite foi se arrastando, e eu já não sabia o que fazer. Liguei a televisão novamente, mais por desespero do que por vontade, mas o som parecia apenas aumentar meu nervosismo. Comecei a pensar no cemitério, no enterro, na sensação estranha que tive ao olhar para trás. Será que alguém tinha me seguido? Mas isso era loucura. Eu estava ficando paranoica. Decidi tentar dormir. Subi para o quarto e tranquei a porta atrás de mim. Deitei na cama, mas o silêncio era quase opressor. Cada pequeno ruído parecia amplificado, como se minha mente estivesse à beira de um colapso. Fiquei ali, de olhos abertos, olhando para o teto, até que ouvi o som de passos. Não na rua, mas dentro de casa. Era impossível confundir. Os passos eram pesados, lentos, ecoando pelo chão de madeira. Primeiro vinham do corredor, depois subiam os degraus, um por um. A cada passo, meu coração batia mais forte. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação, mas o som era real demais. Tranquei a respiração, tentando ouvir melhor. Os passos pararam bem na frente da porta do meu quarto. Tudo ficou em silêncio. Eu não sabia o que fazer. Quem estava ali? Como haviam entrado? Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava meu celular reserva na mesa de cabeceira. Era um aparelho antigo, mas funcionava. Liguei para a polícia, tentando explicar o que estava acontecendo, mas a operadora me informou que não havia viaturas disponíveis no momento. Senti meu estômago revirar. Eu estava sozinha. Foi então que algo tocou a maçaneta da porta. O som de metal se movendo foi como um estalo no silêncio, e eu quase gritei. Minha mente corria em busca de uma solução, mas eu estava paralisada. De repente, ouvi um som ainda mais aterrorizante, o barulho da chave girando. Alguém tinha encontrado a chave reserva. Meu corpo congelou. Eu sabia que havia trancado a porta, mas, ao ouvir o som da chave girando, uma onda de pavor percorreu minha espinha. Quem estava lá? Como tinham conseguido a chave reserva? Eu me levantei da cama lentamente, tentando não fazer barulho, e olhei ao redor, procurando algo que pudesse usar para me defender. Meu coração batia tão rápido que eu sentia como se fosse explodir a qualquer momento. No canto do quarto, encontrei um abajur com base de metal. Era pesado o suficiente para causar algum dano, caso fosse necessário. Peguei o objeto com as mãos trêmulas e me posicionei ao lado da porta, tentando controlar a respiração. Tudo ficou em silêncio de novo, mas o silêncio era ainda pior do que os passos. Era como se a casa inteira segurasse o fôlego junto comigo. O silêncio foi quebrado por um clique suave. A porta não abriu de imediato, mas o som da tranca sendo destravada foi claro. Meu coração quase parou. Segurei o abajur com mais força, pronta para reagir, mas nada aconteceu. Quem ou o que quer que estivesse do outro lado parecia hesitar. Talvez quisesse me provocar, testar meus limites. A sensação de impotência era esmagadora. De repente, a maçaneta começou a girar lentamente, e um frio percorreu meu corpo. Em pânico, soltei um grito. Quem está aí? Não houve resposta. Apenas o som da maçaneta girando, como se quem estivesse ali ignorasse minha presença completamente. Então, a porta se abriu levemente, deixando uma fresta. O corredor estava escuro, e eu não conseguia ver nada além de sombras. Eu chamei a polícia. Menti, tentando soar firme, mas minha voz saiu trêmula. O silêncio do outro lado era quase ensurdecedor. Só então percebi que algo estava muito errado. Se fosse um ladrão, ele teria entrado rápido, aproveitado o momento de vantagem. Mas essa pessoa, ou coisa, parecia não ter pressa. Decidi que não podia esperar para descobrir. Com o abajur na mão, avancei para fechar a porta com força, mas no exato momento em que estiquei o braço, algo do outro lado segurou a porta. Não era uma força avassaladora, mas firme o suficiente para me fazer recuar. O pânico tomou conta de mim. Corri para o outro lado do quarto e me encostei na parede, sem saber o que fazer. Foi quando a porta se abriu completamente. No primeiro momento, não vi ninguém. Apenas o corredor vazio, com a luz fraca vindo da escada. Mas então algo me chamou a atenção. Havia marcas no chão, marcas que não estavam lá antes. Pegadas úmidas, como se alguém tivesse caminhado com os pés molhados. Elas seguiam do corredor até a porta do meu quarto, e eu podia jurar que começavam a se formar ali mesmo, bem na minha frente, enquanto eu observava. Meu corpo inteiro ficou em alerta. Não havia ninguém ali, mas as pegadas continuavam surgindo, uma após a outra,
como se alguém invisível estivesse entrando no quarto. As marcas iam se aproximando de onde eu estava, e eu me vi sem saída. Foi então que, em um impulso desesperado, corri para fora do quarto. Passei pelo corredor, desci as escadas quase tropeçando, e fui direto para a porta da frente. Girei a maçaneta com força, mas a porta não abriu. Era como se estivesse trancada por dentro, mesmo que eu não tivesse girado a chave. Comecei a puxar a porta com todas as minhas forças, mas algo atrás de mim fez meu corpo congelar novamente. Um som, como se alguém respirasse profundamente, muito perto do meu ouvido. Eu me virei instintivamente, e foi então que vi algo que nunca vou esquecer. No reflexo do espelho do corredor, havia uma figura. Não era completamente visível, mas como uma sombra difusa, alta, imóvel, me observando. Não sei de onde tirei forças, mas peguei uma cadeira próxima e joguei contra a porta da frente, quebrando o vidro. Sem pensar duas vezes, passei pela abertura e corri para a rua, descalça, sem olhar para trás. Minha respiração estava ofegante enquanto eu corria pela calçada, tentando colocar distância entre mim e aquela casa. Mesmo na rua, o silêncio parecia me perseguir. Não havia ninguém por perto, nenhuma alma viva. Era como se o mundo inteiro estivesse adormecido, deixando-me sozinha para enfrentar aquilo. Eu continuei correndo até encontrar uma pequena praça. Lá, finalmente parei, tentando recuperar o fôlego. Só então percebi que estava sem meu celular, sem dinheiro, sem nada. Mas, pelo menos, estava longe daquela casa. Ou assim eu pensava. Foi quando ouvi passos novamente. Desta vez, na rua deserta atrás de mim. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Apenas a sensação inquietante de que algo ainda estava me seguindo. Eu não sabia para onde correr. A praça, deserta e silenciosa, não me oferecia segurança alguma. O único som que me rodeava era o eco dos meus próprios passos. Agora, os passos que pareciam seguir os meus. Eles estavam lá, nítidos, ritmados, mas não aceleravam, como se a coisa atrás de mim soubesse que tinha todo o tempo do mundo. Meu instinto dizia para correr novamente, mas meus músculos estavam exaustos. Eu me virei devagar, na esperança absurda de que fosse só minha imaginação. Mas, claro, nada estava lá. Nada visível, pelo menos. O ar, porém, parecia mais pesado, quase opressor. Era como se alguém estivesse parado ali, a poucos metros de mim, me encarando, mesmo que eu não pudesse ver. Decidi que precisava sair da rua de qualquer jeito. Olhei ao redor e vi uma farmácia 24 horas, com as luzes acesas, do outro lado da avenida. Era minha única opção. Atravessar aquela rua deserta parecia uma eternidade. Cada passo meu era acompanhado por aquele som inquietante atrás de mim, mas eu me forcei a ignorar. Minha mente repetia como um mantra: chegue lá, só chegue lá. Assim que entrei na farmácia, a sensação de alívio foi instantânea, mas passageira. Havia um atendente no balcão, um homem jovem e desinteressado, que nem sequer levantou os olhos quando entrei. Fui direto até ele, ainda ofegante. Você precisa me ajudar. Minha voz saiu fraca, quase engasgada. Tem alguém me seguindo. O atendente finalmente levantou o olhar, confuso. Ele me avaliou por um instante, talvez tentando entender se eu era louca, ou se estava realmente em perigo. Seguindo você? Ele perguntou, parecendo cético. Quem? Eu, não sei. Não vi ninguém, mas ouvi. Eles estavam lá, eu juro. Enquanto eu falava, olhei para a porta de vidro da farmácia, esperando ver algo do lado de fora. Mas não havia nada, apenas a rua deserta. Mesmo assim, a sensação de estar sendo observada não me abandonava. Tá, calma aí, o atendente disse, tentando soar mais tranquilo. Você quer que eu chame a polícia? Assenti rapidamente, mas algo no fundo da minha mente sabia que não adiantaria. Quem iria acreditar em mim? Alguém invisível me seguiu até aqui. Era isso que eu diria. Ainda assim, a ideia de ter alguém ao meu lado, qualquer pessoa, parecia melhor do que estar sozinha. Enquanto ele pegava o telefone, comecei a andar pelos corredores da farmácia, tentando me distrair. Mas logo percebi algo estranho. As luzes, que eram tão fortes e incomodas quando entrei, começaram a piscar. No início, era quase imperceptível, mas, em poucos segundos, o piscar tornou-se mais frequente, mais irregular. Voltei correndo para o balcão. Suas luzes estão piscando. Avisei, mas ele apenas deu de ombros. Isso acontece direto. É a fiação, tá velha. Eu queria acreditar nele,
mas havia algo no piscar das luzes que parecia errado, fora do comum. E foi então que percebi: o som havia voltado. Não os passos dessa vez, mas a respiração. Lenta, profunda, abafada. Vinha de algum lugar dentro da farmácia. Olhei para o atendente, esperando que ele também estivesse ouvindo, mas ele parecia alheio a tudo. Foi quando algo na porta chamou minha atenção. Havia uma leve mancha, como se alguém tivesse pressionado a mão contra o vidro. Era uma marca fresca, e eu tinha certeza de que não estava lá quando entrei. Minha voz tremeu. Alguém está lá fora. O atendente se levantou, irritado, e foi até a porta, claramente achando que eu estava exagerando. Ele olhou para fora e depois para mim. Não tem ninguém aqui, moça. Só você e seu medo. Antes que eu pudesse responder, um som ecoou pelos corredores. Era um barulho metálico, como algo caindo ao chão, mas amplificado pelo silêncio ao nosso redor. O atendente parou, olhou na direção do som e franziu o senho. Tá vendo? Não sou só eu. Tem alguma coisa errada aqui, disse, quase gritando. Ele hesitou por um momento, mas acabou indo investigar. Contra todos os meus instintos, eu o segui. O som parecia ter vindo do fundo da farmácia, próximo à área de armazenamento. As luzes continuavam piscando, e o corredor parecia mais longo do que antes, mais escuro. Chegamos à última porta, que dava acesso ao estoque. Ela estava entreaberta, e o atendente, já visivelmente nervoso, empurrou-a devagar. A sala estava vazia, ou pelo menos parecia. Mas no chão, bem no meio do espaço, havia uma única lata de desodorante rolando devagar, como se tivesse acabado de cair. Ele deu um passo para dentro e olhou ao redor, claramente desconfortável. Deve ter sido o vento, sei lá. Eu não acreditei nem por um segundo. Aquele lugar estava fechado, sem janelas, sem qualquer corrente de ar. Antes que eu pudesse dizer algo, as luzes se apagaram completamente. A escuridão foi instantânea, e minha respiração ficou presa na garganta. Ouvi o atendente praguejar baixinho e tatear no escuro, mas então veio o som. Aquela respiração profunda, mas agora muito mais próxima. Ela estava conosco no estoque. Foi a primeira vez que eu senti, de verdade, que talvez não fosse só minha imaginação. Algo estava ali, algo real e perigoso. Volta! Gritei, tentando segurar o braço do atendente, mas ele parecia congelado. Então, de repente, as luzes voltaram, piscando mais rápido do que antes. No breve instante em que tudo ficou iluminado, vi algo. Uma sombra enorme, projetada na parede à nossa frente, que desapareceu assim que a luz piscou novamente. O atendente não precisou de mais nada. Ele disparou para fora da sala, e eu fui logo atrás. Mas, antes de sair, senti algo, uma leve pressão no meu ombro, como se alguém tivesse me tocado. Olhei para trás, mas não havia nada. Apenas a sensação de que, onde quer que eu fosse, não conseguiria escapar. Corremos para o balcão da farmácia, e eu me agarrei ao balcão como se aquilo pudesse me proteger de alguma forma. O atendente estava em completo silêncio, o rosto branco como papel. Ele não era mais cético. Agora ele sabia que havia algo ali. O que foi aquilo? Ele mal conseguia formular a pergunta. Eu não sei, respondi, tentando recuperar o fôlego, mas minha voz saiu mais como um sussurro. Olhei para a porta de vidro da farmácia novamente. Ela continuava lá, mas agora estava completamente embaçada, como se o ar do lado de fora estivesse absurdamente frio. Porém, o detalhe que me deixou com os nervos à flor da pele era outro: marcas de mãos. Muitas, espalhadas pelo vidro, como se várias pessoas tivessem pressionado os dedos ali ao mesmo tempo. Você vê isso? Perguntei, apontando para as marcas. O atendente assentiu, mas ficou imóvel, como se qualquer movimento pudesse atrair aquilo que estava nos cercando. Antes que eu pudesse pensar no que fazer, as luzes da farmácia começaram a piscar de novo, mais intensas desta vez, e então apagaram completamente. O silêncio que se seguiu foi tão absoluto que até o som da minha respiração parecia ensurdecedor. Eu estava prestes a dizer algo, quando ouvimos o barulho. Era um arranhar lento, vindo da porta de vidro. O atendente tentou acender a lanterna do celular, mas suas mãos tremiam tanto que ele deixou o aparelho cair no chão. Ele começou a se abaixar para pegá-lo, mas eu o segurei. Não, fique aqui. Os arranhões continuaram, cada vez mais altos, como se alguém estivesse usando unhas enormes para raspar o vidro. Eu não queria olhar, mas era impossível evitar. A luz fraca dos postes na rua me permitiu ver uma silhueta do outro lado da porta.
Não era possível distinguir muitos detalhes, mas havia algo lá. Algo parado, esperando. De repente, o arranhar cessou, e o silêncio voltou a reinar. Por um instante, pensei que talvez tivesse acabado. Que aquilo, fosse lá o que fosse, tinha ido embora. Mas então, o som mudou. Era como se algo estivesse pressionando o vidro, forçando-o, e pude ouvir um leve estalo, como se o material estivesse cedendo. Temos que sair daqui, sussurrei, puxando o atendente pelo braço. Ir para onde? Ele finalmente pegou o celular e ligou a lanterna. A luz tremulou enquanto ele a apontava em direção ao corredor da farmácia. Eu não tinha uma resposta. Minha única ideia era nos escondermos no fundo da farmácia, onde a coisa do lado de fora talvez não pudesse nos alcançar. Mas antes que eu pudesse sugerir isso, um som profundo e estridente ecoou pela sala. Era o vidro da porta se rachando. Agora! Gritei, e nós dois corremos na direção do estoque novamente. Fechamos a porta atrás de nós e nos encostamos nela, tentando impedir qualquer coisa de entrar. O atendente apontou a lanterna em volta, e a luz revelou as prateleiras desarrumadas, as caixas empilhadas de forma caótica, e outra porta, nos fundos. Essa porta dá para onde? Perguntei, tentando manter a voz firme. Para um beco atrás da farmácia, ele respondeu. Vamos sair por lá. Ele hesitou por um momento, mas assentiu. Enquanto caminhávamos devagar em direção à porta dos fundos, o som voltou. Não o arranhar no vidro, mas passos. Agora, vinham de dentro da farmácia, no corredor principal. O atendente olhou para mim, e seus olhos estavam arregalados de puro terror. Não tem como, ele sussurrou. A porta da frente estava trancada. Eu não respondi. Não havia sentido em tentar entender. Precisávamos sair. Assim que chegamos à porta dos fundos, ele começou a destrancá-la. Cada clique da fechadura parecia alto demais, como se estivéssemos chamando a atenção para nós mesmos. Finalmente, ele abriu a porta, revelando o beco escuro e apertado. A saída parecia um alívio, mas também um risco. Lá fora, não haveria lugar para nos escondermos. Vai! Ele disse, me empurrando levemente. Eu hesitei por um segundo, mas então saí. O ar do beco era úmido e pesado, e o cheiro de lixo era quase insuportável. Olhei para os dois lados, tentando decidir para onde correr. À esquerda, o beco parecia levar para uma rua mais iluminada. À direita, ele se estreitava ainda mais, mergulhando em uma escuridão total. Esquerda, decidi, puxando o atendente comigo. Corremos, mas os passos continuavam nos seguindo. Não eram nossos. Eles vinham de trás, rápidos, mas não apressados, como se o que quer que estivesse ali tivesse certeza de que nos alcançaria. Chegamos à rua iluminada, e por um momento pensei que estávamos salvos. Mas então, as luzes dos postes começaram a piscar. E, no final da rua, na direção oposta a que vínhamos, uma figura surgiu. Ela estava longe, mas era impossível ignorar sua presença. Apenas parada, olhando na nossa direção. Não pode ser, o atendente murmurou, sem desviar o olhar. Eu não sabia o que fazer. Correr, gritar, ficar imóvel. Mas antes que pudesse decidir, a figura deu o primeiro passo em nossa direção. E foi aí que percebi, estávamos sendo encurralados. Corremos pela rua, sentindo o ar frio da noite cortar nossos rostos. O silêncio só era quebrado pelos nossos passos apressados no asfalto. Cada movimento parecia ser seguido por sombras que se alongavam, deformadas pelas luzes piscantes dos postes. O atendente, ao meu lado, respirava com dificuldade, segurando o lado do corpo como se estivesse prestes a desabar. Eu não podia parar, mesmo que quisesse. O que quer que estivesse atrás de nós parecia brincar com o tempo. Quando olhava para trás, via apenas um vazio, mas a sensação de ser observada era opressora. Aquela presença continuava ali, invisível, mas esmagadora. Nos aproximamos de um pequeno conjunto de prédios comerciais. As luzes externas estavam apagadas, e as portas de vidro refletiam nossas silhuetas correndo. Sem pensar muito, virei para o lado, entrando em um estacionamento subterrâneo que estava parcialmente aberto. Era um erro óbvio, mas a adrenalina não me deixava avaliar alternativas. O estacionamento era abafado e escuro, com apenas algumas lâmpadas de emergência lançando luzes fracas e tremulantes. O ar tinha cheiro de óleo e poeira acumulada. Um silêncio quase sobrenatural tomou conta do espaço quando nos aprofundamos lá dentro. Parecia que até o som dos nossos passos havia sido absorvido pelas paredes de concreto.
O atendente parou abruptamente e colocou as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego. Eu me virei, observando a entrada do estacionamento, esperando qualquer sinal de movimento. Nada. Apenas a quietude inquietante. Mas eu sabia que aquilo era temporário. Decidi seguir em frente, explorando o estacionamento em busca de uma saída alternativa. Passamos por carros empoeirados, abandonados, e algumas motos encostadas no canto. A sensação de que algo estava errado era quase física. Cada passo parecia afundar em um peso invisível, e o ar se tornava mais denso. Um barulho baixo ecoou no fundo do estacionamento, algo metálico, como uma tampa de bueiro sendo arrastada. Meu corpo congelou. Olhei para o atendente, que agora estava imóvel, com os olhos arregalados, olhando fixamente para algo. Segui o olhar dele e vi um movimento rápido entre as colunas de concreto. Não era grande, mas também não parecia humano. Me aproximei lentamente, tentando controlar o pânico crescente. Foi quando percebi uma pequena trilha no chão, algo úmido e escuro que serpenteava pelo piso. Era difícil dizer o que era na pouca luz, mas instintivamente, senti que não deveria chegar perto. O som metálico veio novamente, dessa vez mais próximo, como se algo estivesse se aproximando sem pressa. O instinto de sobrevivência tomou conta. Peguei o braço do atendente e o puxei em direção à saída oposta, passando por um velho elevador com portas abertas e uma escada de emergência enferrujada. Decidimos subir pela escada, ignorando os degraus que rangiam sob nossos pés. Chegamos ao andar superior, que levava a um corredor estreito e mal iluminado. As paredes eram sujas, com marcas de infiltração e cartazes rasgados. Andamos apressados, tentando encontrar uma saída para a rua. Foi quando um som estranho preencheu o ar, algo como uma respiração profunda, ritmada, que ecoava por todo o corredor. Paralisada, olhei ao redor, tentando identificar de onde vinha o som. O atendente apontou para uma porta ao final do corredor. Ela estava entreaberta, com uma luz amarelada escapando por uma fresta. Aquilo era nosso único caminho. Nos aproximamos com cautela, empurrando a porta devagar. Do outro lado havia uma sala cheia de prateleiras com caixas velhas e uma janela quebrada que dava para um beco. A luz vinha de uma pequena lâmpada pendurada no teto, que balançava levemente. Enquanto passávamos pela sala, o ar ficou mais frio, quase gelado, e um ruído estranho começou a preencher o ambiente, como se algo estivesse arranhando o concreto atrás de nós. Não olhei para trás. Meu corpo inteiro gritava para sair dali o mais rápido possível. Chegamos à janela e, sem pensar duas vezes, pulei primeiro, caindo em um beco estreito. O atendente me seguiu logo em seguida, aterrissando com um barulho alto que ecoou entre as paredes próximas. Por um momento, tudo ficou em silêncio novamente. O beco era escuro e apertado, mas ao menos não havia sinais de movimento. Olhei para o atendente, que estava sentado no chão, tentando recuperar o fôlego mais uma vez. Foi então que percebi algo estranho. O ar parecia mais pesado, mais denso, e uma sombra projetada na parede do beco começou a crescer, como se algo estivesse se aproximando por trás de nós. O som de passos lentos ecoou mais uma vez, dessa vez muito próximos, quase ao alcance do toque. Sem olhar para trás, puxei o atendente pelo braço. Nós começamos a correr novamente, mas a sensação de que estávamos sendo seguidos não diminuía. Era como se aquilo estivesse nos cercando, se divertindo com nosso desespero, sem a menor pressa. Corremos até a rua principal, onde finalmente vimos movimento, um carro passando lentamente. Gritei e acenei, mas o veículo não parou. Quando olhei novamente ao redor, percebi que as sombras ainda estavam lá, dançando na periferia da visão, como se fossem parte da própria noite. Não havia para onde ir. O atendente estava exausto, ofegante, mas seus olhos estavam fixos nas sombras, que pareciam se mover mais rápido à medida que a rua se tornava mais iluminada pelas faróis dos carros. A sensação de que algo estava se aproximando nunca desaparecia. Cada esquina, cada rua sem saída, parecia fechar-se sobre nós. Eu sabia que não podíamos ficar ali, mas não sabia para onde ir. O beco que acabamos de sair já parecia distante, mas o medo de voltar era maior do que qualquer impulso de tentar encontrar um abrigo por ali. Devemos continuar correndo, disse ele, quase com desespero na voz, seus olhos ainda acompanhando as sombras à nossa volta. Antes que eu pudesse responder, um som distinto cortou o silêncio da rua. Era o som metálico, o mesmo que ouvimos no estacionamento, e agora estava mais perto. Olhei para o atendente, mas ele não parecia mais tão alerta.
Seus olhos estavam vagos, como se algo o estivesse controlando, o afastando da realidade. Você está bem? Perguntei, tocando seu ombro com força. Ele não respondeu imediatamente. Então, seus olhos finalmente se fixaram nos meus, e eu pude ver o pânico genuíno neles. Não podemos correr mais. Não vai adiantar. Ele estava começando a tremer, e eu podia sentir o medo tomando conta dele. Eu mesma estava em pânico, mas precisava manter a calma. O que estava nos seguindo parecia estar jogando com nossas mentes, manipulando nossos medos. Quando olhei ao redor, uma sensação de claustrofobia se apoderou de mim. A rua que antes parecia tão larga e aberta agora parecia ser uma prisão, com as sombras crescendo ainda mais, envolvendo-nos por todos os lados. O som metálico se intensificou, como se algo grande estivesse se aproximando. De repente, o atendente parou de correr. Olhei para ele, desesperada, tentando entender o que estava acontecendo. Está vindo, ele sussurrou, sua voz trêmula. Está aqui. Eu não sabia se ele estava falando de algo físico ou se aquilo era apenas um reflexo do medo que nos consumia. Mas antes que eu pudesse questioná-lo mais, algo se moveu rapidamente na esquina à nossa esquerda, surgindo da escuridão com uma velocidade que não parecia humana. O barulho metálico aumentou à medida que o objeto se aproximava, até que, em um piscar de olhos, algo passou por nós. Era uma figura de sombras, impossível de identificar, mas sua presença era esmagadora. Como uma mistura de ruído metálico e um suspiro profundo, o ser parecia flutuar, mais do que caminhar, deixando um rastro gelado pelo caminho. Ao ver aquilo, o atendente caiu de joelhos no chão, as mãos tentando se agarrar ao asfalto, como se fosse sua última tentativa de escapar. Eu estava paralisada. A sombra parecia não ter forma, mas sua presença era avassaladora. Algo em meu interior gritava para que eu fugisse, mas minhas pernas estavam travadas. Não conseguia me mover. E então, uma risada baixa e distorcida surgiu das sombras. Não era uma risada humana. Era como se aquele som fosse feito por algo que não deveria existir, algo que se alimentava do medo. Corri o mais rápido que pude, sem olhar para trás, apenas com a esperança de que aquela luz que eu via à frente fosse a chave para a nossa salvação. Cada passo que eu dava parecia me afastar mais da escuridão, mas ao mesmo tempo, eu sentia o peso dela me puxando, como se estivesse tentando me arrastar de volta para onde a sombra me aguardava. A luz se aproximava cada vez mais, agora nítida, uma lâmpada amarelada pendurada em um poste enferrujado no meio de uma rua deserta. Eu estava quase lá, quase conseguindo escapar. O som do meu coração batendo forte no peito, minha respiração ofegante, o medo pulsando dentro de mim, tudo isso parecia me impulsionar. Quando finalmente cheguei ao poste de luz, olhei para trás, esperando não ver nada. Mas, para minha surpresa, não havia sombras. Não havia nada. O silêncio era absoluto, perturbador. O que aconteceu com a figura que nos perseguia? O que havia se tornado daquele ser sombrio? Eu estava em choque, incapaz de compreender o que estava acontecendo. De repente, uma sensação estranha me envolveu. Algo estava errado. O atendente não estava mais atrás de mim. Ele havia sumido. Não havia sinal dele em lugar algum, e o medo se transformou em pânico. Eu olhei para a rua ao redor, mas parecia deserta demais. Como se o tempo tivesse congelado ali, como se o próprio espaço ao meu redor estivesse se fechando. Foi então que, ao virar para o lado, vi algo que me fez gelar. Não era uma sombra, mas a silhueta de uma pessoa. Um vulto, parado na esquina, observando-me com uma calma perturbadora. O atendente. Ele estava ali, mas algo não estava certo. Ele estava imóvel, como se estivesse esperando por algo. Seus olhos estavam fixos em mim, mas sem a mesma expressão de pânico que tinha antes. Algo havia mudado nele. Ele parecia diferente. Eu chamava seu nome, mas ele não respondia. Em vez disso, ele começou a se mover lentamente em direção a mim. O medo me tomou completamente e, instintivamente, dei um passo para trás, mas o que aconteceu a seguir foi inexplicável. Aquele vulto que antes era o atendente começou a se transformar, não em uma figura sobrenatural, mas em algo mais perturbador. Ele parecia estar se desfazendo. Sua forma humana desmoronou como se fosse feita de fumaça, uma nuvem escura que se espalhava para o ar, desaparecendo completamente. Eu não sabia o que aquilo significava, mas o pior estava por vir. O som metálico voltou, mas agora não estava mais distante. Estava ao meu redor, vindo de todas as direções, como se o próprio espaço estivesse apertando,
como se algo estivesse se fechando sobre mim. Eu estava sozinha, mas a sensação de estar sendo observada nunca desapareceu. O peso no ar aumentava. Olhei para o céu, tentando encontrar algum tipo de explicação, mas não havia estrelas, não havia nada além de um manto escuro e opressor. Aquela sensação de que algo ainda estava lá, esperando, não me deixava. O atendente, a sombra, a risada, tudo parecia ter sido uma ilusão, uma armadilha, algo projetado para me deixar desorientada, vulnerável. Não havia escape, não havia solução. Eu estava presa em algo que não podia entender. A luz da lâmpada começou a piscar, como se estivesse perdendo sua força, prestes a apagar completamente. Eu me afastei, sentindo o ar ao meu redor ficar mais espesso, mais difícil de respirar. E então, antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, o chão sob meus pés cedeu, e eu caí no vazio, sendo engolida por um silêncio absoluto. A última coisa que vi foi a sombra, de novo, mas dessa vez não havia ninguém para correr. Fui engolida pela escuridão. O impacto da queda foi mais forte do que eu esperava. O chão, agora completamente duro e frio, fez meu corpo se chocar contra ele com uma dor imensa. Não sabia onde estava, mas a sensação de estar sendo observada novamente estava mais presente do que nunca. O ar estava espesso e gelado, a luz da lâmpada acima de mim agora apagada completamente. Levantei, tentando me manter calma, mas o medo tomava conta. A escuridão ao meu redor era impenetrável, como se eu estivesse em um lugar sem fim, sem começo. Apenas vazio. Mas então, um som suave, quase imperceptível, começou a se infiltrar nos meus ouvidos. Um sussurro baixo, uma voz familiar. Era o atendente. Ou o que restou dele. Ele sussurrava palavras desconexas, murmúrios que não conseguia entender, mas que me faziam tremer de pavor. Desesperei-me. Gritei, tentando chamar alguém, qualquer pessoa, mas não havia resposta. Apenas o som da respiração, agora mais próxima, acompanhada por passos lentos. Cada passo ressoava em minha mente, aumentando a tensão, e uma presença indiscutível me cercava. Eu não conseguia mais distinguir onde estava, nem o que era real. Era como se o tempo e o espaço não tivessem mais sentido, como se tudo estivesse se deformando, comprimido dentro daquele lugar. E foi quando eu percebi. Não havia saída. Não havia escape. O atendente, ou o que restou dele, tinha me levado a esse ponto. O vazio não era só físico, mas mental, como se eu estivesse sendo engolida por algo invisível, algo que já me conhecia, que já me tinha. Os passos pararam abruptamente. O sussurro cessou. Eu fiquei ali, no escuro, esperando algo ou alguém. Mas o silêncio, agora absoluto, foi a única resposta que obtive. As sombras estavam se fechando ao meu redor, me engolindo uma última vez. E, com o último fio de consciência, eu percebi que, na verdade, eu nunca havia escapado. Eu estava presa ali, para sempre. A verdade se despediu junto com o silêncio, e o que restou foi a escuridão. O que passei naquela noite nunca mais esqueci, e até hoje, quando lembro, sinto um medo inexplicável. Será que tudo isso foi porque eu estive em um cemitério? Em um enterro? Não sei. Só sei que nunca mais consegui viver minha vida normalmente. O sobrenatural existe, nunca duvide ou brinque com ele.